dia que ele sumiu e ficou 3 dias fora. Ah, esse dia foi o maior susto da minha vida. Meu povo, eu nunca tinha passado por uma aflição daquela, nunca. Aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade. Nós fomos até Jerusalém como toda a família judia ia para participar da festa. Foi uma viagem longa de vários dias com muita gente, parentes, vizinhos, amigos, uma multidão. Quando a festa acabou, todo mundo começou a voltar para casa, para Nazaré. Eu e José saímos na frente pensando, ele deve estar vindo lá atrás com os outros meninos, com os parentes, brincando, conversando. Era assim que sempre fazíamos, pois naquele tempo, as crianças e os rapazes andavam mais livres, em grupo. Andamos o dia todo, só quando o sol já estava baixando, nós paramos para descansar e comer alguma coisa. Aí eu chamei, Jesus, Jesus, vem cá meu filho. E ninguém respondeu. Chamei de novo, olhei para todo lado, perguntei para todos os parentes, para os amigos, para todo mundo. Vocês viram o meu menino? Onde ele está? E todos falavam. Não pensamos que estava com vocês, pensamos que tinha ido na frente. Meu coração disparou, meu filho. Eu senti um frio na barriga que nunca mais esqueci. 3 dias. 3 dias inteiros nós voltamos correndo para Jerusalém, procuramos em toda parte, nas ruas, nas casas, nos campos, nos mercados. Eu chorava, eu gritava. Eu não sabia o que pensar, se tinha acontecido algum mal, se ele tinha se perdido, se alguém tinha levado ele. José também estava desesperado, andava mais rápido que todo mundo, perguntava a todos que via. Até que, no 3º dia, nós entramos no templo, na casa de Deus, e lá estava ele, sentado no meio de todos os mestres, de todos os sábios, de todos os doutores da lei, ouvindo eles, perguntando coisas, respondendo outras. E todos aqueles homens velhos, sábios, importantes, estavam todos parados, de boca aberta, admirados com a inteligência, com a sabedoria, com as respostas que ele dava. Eu corri, peguei ele no colo, chorei de alegria e de desespero e falei, meu filho, por que você faz isso com a gente? Olha o sofrimento que nós passamos. Eu e o seu pai aqui, procurando você há 3 dias, morrendo de medo. E ele me olhou com aquele olhar calmo, doce, esperto, e falou a frase mais linda. Mãe, vocês não sabiam que preciso estar na casa do meu pai? Onde é que eu poderia estar, se não aqui? Ele não tinha fugido por maldade, não tinha fugido por arte. Ele ficou porque já sabia desde menino que a sua vida pertencia a Deus. Mas foi uma arte também, sim. Deixar todo mundo procurando, deixar a mãe sofrer um pouquinho, para depois aparecer cheio de sabedoria, ensinando até os mais velhos. Depois disso, ele veio com nós, obedeceu, voltou para casa e continuou sendo o meu menino de sempre. Essa foi a maior arte dele quando menino, e a maior prova que, mesmo criança, ele já sabia quem era. A vez que ele estava no meio das mocinhas, rindo e brincando. Ah, meu povo, essa é a parte que eles mais esconderam, que eles mais tinham vergonha de contar, mas eu vou contar tudo para vocês, pois é a mais pura verdade. Quando ele já era rapazinho, com uns 17, 18, 19 anos. Ah, como ele era bonito, como ele era alegre, como ele era querido por todo mundo. Ele era um jovem igual a todos, forte, saudável, simpático, amigo de todo mundo. E é claro, as moças da cidade, as filhas dos vizinhos, as amigas. Todas gostavam muito de estar perto dele, pois ele era educado, era bom, era alegre, fazia todo mundo sorrir. Eu lembro como se fosse hoje. Muitas vezes ele acabava o trabalho na carpintaria, ou ia buscar água na fonte, ou ia buscar lenha no monte. E quando voltava, lá estava ele, no meio de um grupo de moças, rindo alto, brincando, contando histórias, fazendo graça, falando coisas bonitas sobre a vida, sobre Deus, sobre as flores, sobre a água. E todas elas ouviam encantadas, rindo com ele, olhando para ele com um carinho muito grande. Ele não tinha maldade nenhuma, meus filhos. Nunca teve, nunca fez nada de errado, nunca faltou com o respeito, nunca falando nada feio. Mas ele era jovem, ele gostava de gente, ele gostava de brincar, ele gostava de conversar, e as moças também gostavam muito da companhia dele.
Ele brincava, falava, sorria, fazia elas corarem de vergonha e de alegria, pois ele sabia falar com todo mundo, sabia tratar todo mundo bien e ponto, e ele é muito bonito de ver. Era um rapaz normal de 18, 19 anos, vivendo a sua juventude, conversando, brincando, sendo amigo de todos os meninos e meninas, sem maldade, com o coração limpo. Mas eles esconderam isso porque queriam fazer dele um homem sério demais, parado, sem vida. E não. Ele era vivo, ele era alegre, ele gostava de estar com o povo, com todo mundo. E sim, ele brincava e ria com as moças, sim, com todo o respeito, com todo o amor, como um jovem de bem que ele era. Isso mostra que ele viveu tudo o que vocês vivem, inclusive a alegria da juventude, a vez que ele escondeu a minha tesoura. Essa aqui foi uma das arteiras mais engraçadas, e ele fazia isso direto, viu? Era uma brincadeira que ele adorava fazer comigo desde bem pequenino, com uns 7, 8 anos. Eu tinha uma tesoura que eu usava para cortar os tecidos, para costurar, para fazer as roupas dele, de José, de casa. Eu gostava muito daquela tesoura, era minha ferramenta. Eu deixava sempre no mesmo lugar, guardada, ou em cima da mesa onde eu trabalhava. Aí, do nada, eu ia procurar. Cadê a minha tesoura? José, você pegou. Não, Maria, não peguei, não. Jesus, meu filho, você viu a tesoura da mãe? E ele ficava lá, parado, olhando para mim com aquele olhar de quem sabe tudo, com um sorrisinho de lado, todo esperto, e falava: Não, mãe, não vi não. Cadê que foi? Sumiu. Eu revirava tudo, procurava em todo canto, ficava lá. Ah, meu Deus, onde foi parar? Eu tinha deixado aqui agora há pouco. E ele me olhava, segurava o riso e às vezes até me ajudava a procurar, mas sem deixar ninguém ver onde estava. Depois de um tempão, quando eu já estava quase ficando brava, ele corria, via num cantinho, ou atrás da porta, ou debaixo de uma pilha de panos, ou dentro da caixa de ferramentas do José, e aparecia com a tesoura na mão, todo rindo, todo feliz. Tá aqui, mãe. Eu escondi só de brincadeira. Eu fingia que brigava, dava umas leves tapinhas nas mãos dele, falava: Menino ateio, deixa as coisas da mãe no lugar. Você me assusta, penso que perdi. Mas eu só ria por dentro. Meu coração enchia de alegria porque eu via que ele era uma criança normal, brincalhona, esperta, cheia de igual a todas as crianças que escondem as coisas, que aprontam, que fazem graça com a mãe. Ele fazia isso com tudo, linha, agulha, pote de barro, panos. Escondia tudo, só para ver a minha cara, só para brincar, só para dar risada. Era a forma dele de demonstrar amor, de brincar comigo, de estar pertinho de mim. A vez que ele estava em cima da árvore. Essa foi outra que eu vivia falando com ele, viu? Eu vivia com o coração na mão com esse menino. Desde pequeno, ele amava subir em árvore. Qualquer árvore que ele visse, com galhos mais altos, com frutas, ou só bem grande mesmo. Lá estava ele, escalando, subindo bem no alto, mais alto que todo mundo, para ver tudo de cima. Eu lembro de um dia específico que eu nunca esqueci. Tinha uma figueira grande bem perto de casa, cheia de folhas, bem alta. Eu estava lá embaixo, varrendo a porta, conversando com uma vizinha, quando olho para cima. E lá estava ele, bem lá no topo, sentado num galho fino, balançando as perninhas, todo feliz, todo rindo, olhando tudo ao redor, parecia até um passarinho. Eu levei um susto tão grande. Gritei logo: Jesus! Desce daí agora, menino. Você é maluco? Você vai cair. Vai se machucar, quebrar o braço, bater a cabeça. Desce já, por amor de Deus. E ele lá de cima, todo calmo, todo esperto, gritava de volta: Calma, mãe, não caiu não. Daqui de cima eu vejo tudo. Vejo a nossa casa, vejo o riacho, vejo o monte, vejo o céu bem pertinho. Tudo é tão bonito daqui de cima. Ele subia com uma facilidade que ninguém tinha, pulava de galho em galho, era ágil, forte, esperto, não tinha medo de nada. Muitas vezes ele